Ok, minha gente, já de volta. Basicamente, eu trabalhei meu programa hoje com o Ricardo, falei sobre o menino lá da Venezuela. E hoje de manhã, eu estava em casa, quando eu achei isso no Facebook, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu tenho que levar para a televisão. Vou fazer uma comparação com o Brasil que a gente está vivendo hoje. E as pessoas não estão nem aí para nada. O Ricardo usou o termo, as pessoas estão idiotizadas. As pessoas ficaram idiotas. Né? E isso não é pejorativamente que eu estou falando, não. Estou querendo fazer um alerta. E aí, na hora, eu olhando aquilo ali, me lembrei que o Arthur viria ao programa hoje. Arthur Esteves, filho de uma professora, minha amiga, companheira de Combari, falei isso hoje de manhã na abertura do programa, diretora comigo no Combari durante muito tempo. E o Ricardo é professor, né? Perdão, o Arthur é professor, escritor e historiador. Ninguém melhor do que ele para eu perguntar e fazer a comparação, né? Ele como professor, como é que ele vê hoje a educação, os nossos alunos. Como é que estão os nossos alunos? Arthur, você viu essa imagem, o menino inclusive chorando, né? Você vê que ele chora, balançando a bandeira, né? E depois já ele é abraçado pela Maria Corina, que foi impedida de ser candidata lá na Venezuela. Tá? Mas você vê a afeição dessa criança, tá? Você vê a afeição dessa criança, ele está um misto de tristeza, você vê ali tristeza no rosto dele, apreensão. Não sei se você consegue ver isso. Apreensão num regime que o mundo inteiro reconhece ditatorial. Talvez o que ele deve estar pensando ali, que será do meu futuro? Será que ele está pensando isso? Professor Arthur Esteves. Bom, primeiramente, bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Agradeço o seu convite, ao do meu amigo Vanderlei também. Um abraço a ele. E aproveito e mando um abraço para Marcelo Medeiros, super feliz em revê-lo depois daquele susto, meu querido amigo também. Bom, então, respondendo a sua pergunta, por partes aqui, em relação ao vídeo, sim, vi o vídeo quando você estava entrevistando o Dr. Ricardo e, assim, bem comovente. E faço até parafrasear o trecho de uma música do Cazuza, O Futuro Duvidoso. Então, ali na questão da Venezuela, em relação à questão da geopolítica, essa é uma coisa bem complicada ali. E olha que, pelo menos até os anos 90, vamos analisar historicamente, e já que você falou de turismo, foi um país muito próspero. Sim. Um país que uma das bases dele era o turismo. Era um país que recebia muitos turistas, principalmente naquelas cidades onde pega já o Mar do Caribe. Foi um país muito próspero. Depois de todos aqueles reveses políticos que realmente a Venezuela teve essa queda toda. E muito rico, né? Lá muito tinha petróleo, muito dinheiro, muitos turistas estrangeiros, inclusive. Era um país riquíssimo. Só que aquela coisa, a questão da política. Você conversando com o Dr. Ricardo, me lembrei de uma frase que quando os bons se omitem, os maus prevalecem. Perfeito. Me recordei dessa frase. Perfeito. E eu vou remeter, inclusive, à questão da Grécia Antiga, onde surgiu, vocês falaram de democracia aqui, onde surgiu essa questão da democracia, né, na cidade, mais propriamente na cidade de Atenas. Onde, sim, a questão da participação na Ágora, que era uma praça como se fosse uma praça pública, onde os cidadãos participavam, deliberavam, tomavam decisões se a cidade está de entrar em guerra ou não, o que ia fazer com aqueles recursos financeiros, se tinha que fazer alguma obra. Então, essa questão da participação. Então, realmente, o que vivemos, a questão do fenômeno a nível de Brasil, é a questão da falta de participação dos nossos cidadãos, das nossas cidadãs também. E é aquilo, se a gente não entrar na política, não participar, vai entrar outras pessoas e, infelizmente, algumas vezes, pessoas de má índole, infelizmente. Mas é claro que na política temos muitas pessoas boas, pessoas do bem, que querem trazer coisas para beneficiar as populações, principalmente as populações mais carentes. Mas você conversa com os teus alunos sobre isso? Como é que é? Você conversa com os teus alunos sobre uma biblioteca, sobre ler, sobre estudar, ver os livros? Como é que você conduz isso, Arthur? Sim, sem sombra de dúvida, porque primeiramente, só complementando a conversa com o nosso advogado, porque para a questão da participação política se faz necessário pessoas com senso crítico,
Ou seja, você vai adquirir isso através da leitura. Isso é uma das chaves. A leitura, o cérebro é um músculo. Então você vai desenvolver o teu cérebro, sua mente, através da leitura, da reflexão. Isso é muito importante. Sim, eu sempre converso com meus alunos isso. Seja onde eu dou as aulas, sempre conversei isso com eles. Eu estou há 17 anos em sala de aula. Eu sempre falo da importância da leitura. É claro que não podemos também esquecer que vivemos esse período nosso, avanços tecnológicos, praticamente é a quarta ou quinta revolução tecnológica que nós vivemos, dentro da questão do contexto da globalização, da revolução industrial também. Esse momento seria uma quinta fase, por aí. Sim. Então, é a questão de, assim, para mim, nós professores unimos a questão da tecnologia com a leitura. Então, eu trabalho, às vezes eu vou dar aula, então a apostila ela está em PDF. Então, eu vou trabalhar a tecnologia com eles. Eles vão ter que ler a apostila no celular. E eu treino muito a questão de ler trechos de textos e a gente debate, por exemplo. E eu falo muito a questão da biblioteca, dos livros, a importância de ler. Alguns alunos até gostam. Alguns que não tinham da leitura, a gente acaba despertando esse interesse neles. E também outros alunos que já gostavam de ler, me pedindo indicações. Poxa, professor, você me indica o quê? Aí eu falo, mas você gosta de quê? De ler o quê? Eu falei, não precisa pegar aquele livrão dessa grossura aqui. Vamos começar lendo um gibi, vamos começar lendo um artigo curto de uma revista, de um jornal. Começar aos poucos para você ir lendo livros cada vez maiores. Que não adianta, você vai pegar um grandão, você não está acostumado, você vai desanimar. Muitas vezes acontece, você vai procrastinar e vai desanimar. Então tem que começar aos poucos. Então, na medida do possível, eu trabalho nesse sentido. Eu mostro para eles também, inclusive juntando isso à questão do mercado de trabalho. Porque a questão da leitura, além disso, outro benefício é a questão de você... Inclusive, ontem o pessoal até brincou comigo. Eu fui dar lá estava dando aula em Friburgo, e os meninos brincaram comigo. Ah, professor, você está falando bonito, o senhor fala bonito. Aí eu falei, gente, sabe o que é isso? É isso aqui, ó. Olha o redor de vocês aqui. O que tem ao nosso redor aqui? Ah, livros. Eu falei, exatamente, é isso que vai trazer o quê? A questão da liberdade de pensamento para vocês, vai abrir a mente de vocês para vocês enxergarem oportunidades, aproveitarem oportunidades, vocês adquirirem conhecimento, inclusive vocês fazerem cursos também. E na vida é isso, estamos sempre aprendendo, sempre estudando. Então, isso é bastante importante. Então, eu trabalho muito nesse sentido, na medida do possível. Claro que algumas vezes realmente não tem muito o que fazer, mas muitas vezes sim, você consegue ter um resultado bacana. Você falou dessa tecnologia. O celular, ele atrapalha ou ajuda a educação das crianças? Me recordei de um debate sobre a questão, a questão assim, a questão do dinheiro. Ah, o dinheiro é a fonte do mal, ele é a raiz de todo o mal. Não. Depende da pessoa que usa. Está tudo aqui na cabeça. A questão do bem e do mal está tudo aqui. Então depende de como você usa o dinheiro. Assim como as tecnologias, o celular, notebook. É isso. Então, por exemplo, tem muitas coisas boas. Se você procurar no YouTube, tem canais assim falando sobre história, sobre literatura, filosofia, enfim, sobre várias áreas, meio ambiente, enfim, assim por diante. Então depende da pessoa. Porque, assim, claro, você vai ter que distrair a tua cabeça também vendo um filme, relaxando um pouco, mas também é bacana bem legal você ver documentários, ver séries históricas, por exemplo. Então, eu passo muito isso aos meus alunos. Depende de como você vai usar a tecnologia. A tecnologia ela não é ruim, é a forma como nós vamos usá-la, como implementá-la. Então, tem muita coisa... Eu procuro utilizar, por exemplo, quando eu dou aula... No PTPA, por exemplo, na parte no segundo tempo eu costumo ir para a biblioteca, a sala make. Então ali trabalhamos com os mini notebooks e ali eu vou passar para eles verem algum documentário, alguma série que tem a ver com a nossa matéria. Eu dou aula também de humanidades e também sou professor de turismo, lá em Friburgo e também aqui. Então, trabalho muito isso. Dentro do próprio turismo também vou passar documentários também, justamente para mostrar coisas diferentes para eles também, que isso é importante também, mostrar outros lugares, isso é bem bacana. Então, documentários, e nós vamos debater isso. O que vocês perceberam? Qual foram as percepções que vocês tiveram? Isso. Aí eu falei, e aí a gente vai tendo um debate, isso é bem bacana. Então, é o uso da tecnologia como ferramenta educacional nesse sentido que eu defendo. E eu cheguei nesse assunto com a tecnologia que hoje eu achei dentro do Facebook, eu achei o caso desse menino. Eu entrei nesse assunto com você, o Arthur, nem seria, mas eu vou insistir nisso, porque todo dia eu venho falando sobre Teresópolis.
sobre a situação de Teresópolis, Câmara de Vereadores, prefeito, enfim. E que as pessoas têm que participar, as pessoas têm que votar. Né? E eu conheço muita gente que diz que não quer saber, que não vai votar, que não vai participar disso. Eu estou ficando até chato de tanto falar sobre isso, porque quase que diariamente eu falo sobre isso, mas eu vou falando com pessoas. Por isso eu levei esse assunto para você, né? Porque você lida com jovem. Né? A importância do voto, professor. Inclusive, eu me recordei agora sobre essa questão da leitura. Muitos anos atrás, o saudoso professor Paulo Freire escreveu um pequeno livreto intitulado A Importância do Hábito de Ler, onde ele fala isso que eu estou passando para você. Muitas ideias eu tirei dali, inclusive, usando como a questão das ferramentas da didática, porque assim, você não tem como, trabalhando com jovens, você não tem como escapar de tecnologia, até mesmo debates sobre as tecnologias, sobre como essas tecnologias foram evoluindo ao longo da história da humanidade, mostrar para eles como era. E eu dou muitos exemplos da minha vida pessoal, como é que era a tecnologia quando era da idade deles, o que tinha, o que não tinha. Então foi uma coisa bem interessante trazer. Eu trabalho muito isso, essa questão da didática, trazer coisas do universo mais próximo a nós, mas também pegando a questão do global, trabalhando junto com isso. Mas assim, a questão do livro, inclusive, me recordei, vocês estavam comentando do livro, que o livro físico vai acabar, vai ficar só o livro digital. Eu acredito que vai ficar uma simbiose aí. Estamos no meio a meio aí. Nós temos algumas plataformas de livros digitais, mas também de livros físicos. É claro, o mundo está, como vocês comentaram aqui, o mundo está em constante transformação, cada vez mais aceleradas essas transformações. E é claro, sobre essa questão da política que você comentou, é importante a nossa participação na vida política. É muito importante. Porque às vezes a gente pensa, eu não vou fazer diferença, se eu não for votar, um voto a menos não faz diferença. Faz muita diferença, sim. Faz muita diferença. Porque muitas vezes se fala que nos países da Europa, por exemplo, mas também eles passaram por várias turbulências políticas, muitos países da Europa. E hoje você vê que são países extremamente desenvolvidos. Então, nós passamos por esse processo. É claro que a história do Brasil tem suas peculiaridades. Vamos analisar, assim, passamos por ditaduras, é claro que também no nosso país, onde não era incentivada a questão da participação política. Nós temos uma democracia muito recente, uma democracia que tem o quê? 35, 36 anos, de 88, não é isso? Então, é uma coisa recente. Então, é um processo, como até parafrasear aqui o historiador Francisco Nobrodel, ele é um processo de média a longa duração, essa questão de incentivar as pessoas da participação política, porque entrou a questão de um senso comum, de que a política, como vocês disseram, é chato, é uma coisa que é do mal, e não é isso. A questão da política com P maiúsculo é para você o quê? Você fazer o bem para as pessoas, você trazer benefícios para elas, você cooperar com o desenvolvimento da comunidade, da sociedade. Ok, eu vou para um rápido intervalo comercial. Como é o nome do livro? O livro do professor Paulo Freire... Não, o teu. Sim. José Francisco Lippe, Trajetória do Senhor de Venda Nova, meu livro. E é o que a gente vai falar na volta do comercial. Está aí o lançamento do livro José Francisco Lippe, Trajetória do Senhor de Venda Nova. Na volta do comercial a gente fala do livro e a vinda do Arthur aqui no programa, ele vai falar, vou ter um novo lançamento, né? Na verdade, eu fiz o segundo lançamento na UERJ e eu devo fazer agora, provavelmente em setembro, um terceiro aqui. Eu mandei fazer mais alguns exemplares ontem, porque esgotaram aqueles que eu mandei. Esgotou, né? Esgotou. Que bom. A gente volta já.